Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que muito me agrada, que desde o início desse meu contato com a do Terra, foi algo que eu sempre desejei muito trazer, que eu acredito muito nessa potência vibracional que tem nos olhos. Então, vou pedir para vocês um caderninho aí, a gente vai fazer umas pausas de absorção. Os entendedores entenderão. Então, hoje nós vamos falar sobre frequência vibracional, quântica energia, influência das emoções, corpo energético, chakras, fáscia, como rede cristalina, frequência do corpo e dos óleos essenciais, e as emoções e os seus desequilíbrios. Quando a gente fala aqui em chakras, campo energético, frequência, eu gostaria de deixar bem claro que a gente traz um aspecto mais científico, né? Não atrelado a nenhum sentido religioso. Então, quando a gente fala de o que é quântico, né? A medicina quântica hoje tão falada, né? Ela traz a teoria de que os estudos mostravam há um tempo atrás de que todo átomo ele era matéria, né? E através de estudos que foram feitos, essa matéria microscópica, que seria o átomo, parte dele é vácuo, ou seja, não é matéria, mas é energia condensada. Levando em consideração que o nosso corpo ele é formado, cada partezinha dele, por átomo, né? Nós somos energia. Então, o nosso corpo, dentro dessa formação do átomo, ele é basicamente água, né? O melhor condutor de energia é a água. Então, eu trouxe aqui uma imagem que fala do cérebro, coração, as suas quantidades de água, os músculos. Então, deixa eu só diminuir aqui. Então, se o nosso corpo é água e ele é condutor de energia e tudo que está à nossa volta é energia, traz-nos a pensar que tipo de energia estamos vibrando, né? Então, os nossos pensamentos, sentimentos, eles alteram essa molécula dessa água que é o nosso corpo. Não sei se vocês já ouviram falar no japonês chamado Masaru Emoto, onde ele fez uma pesquisa. Ele é um médico formado e ele fez uma pesquisa sobre a água, né? Os efeitos da exposição da água. Então, o Emoto, ele colocava essa água exposta a alguns sons, né? E depois ele congelava essa água e aí fotografava os cristais dessa água. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um cristal de água que a gente vê né, na representação do frio, né? Trouxe para vocês um exemplo de uma fotografia feita por ele de uma água exposta a um sentimento de ódio e um sentimento de amor. O importante aqui a gente perceber que tudo aquilo que a gente nutre para o nosso corpo, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente verbaliza, tudo que está ao nosso redor, ele nos influencia diretamente, positivo ou negativamente, né? E tem uma das fotos que me chamou a atenção, ela está um pouco distorcida, que é de uma flor de camomila. E os cristais dela são muito semelhantes à própria flor, né? É uma essência de camomila que foi fotografada, né? Então, quando a gente escuta, né, determinados sons ou entra num estado alterado
onde a gente produz, né, ódio, enfim, além dos hormônios que o nosso corpo mesmo exterioriza, né, também tem a questão da frequência que isso gera no nosso corpo. Então, eu trouxe também aqui algumas frequências relacionadas a alguns sentimentos que a gente possa vir a ter e a frequência que eles reverberam no nosso corpo, né? Então, aqui são algumas fotos de sentimentos: raiva, medo, nojo, felicidade. Rolou um tempo atrás uma experiência que estava sendo feita nas escolas, eu não sei se vocês chegaram a ver, que traz essa mesma ideia. As crianças colocavam um pouquinho de arroz num potinho, fechavam aquele potinho, mesmo arroz feito da mesma forma. E aí, num potinho, elas diziam: tu é lindo, eu te amo, tu é bonito. E ali elas expressavam sentimentos positivos. No outro, elas falavam: tu é nojento, tu é ruim, tu é fedorento. E aquele arroz, ele começou a putrefar, ele começou a apodrecer. E o arroz, onde ele recebia palavras boas, ele se manteve por mais tempo, né, sem estragar. Então, eu trouxe também aqui algumas partes do nosso corpo que expressam ali algumas frequências, cada parte do corpo. Claro que durante todo o nosso dia, essa frequência geral do nosso corpo, ela varia entre 62 e 72 Hz. E aí, quando eu estava fazendo esse PowerPoint, eu falei: tá, mas como é que a gente mede essa frequência do nosso corpo, né? Essa frequência a gente consegue perceber, por exemplo, quando a gente entra em contato com alguém e depois de um tempo a gente se sente cansado, por exemplo, né? A nossa frequência, ela se altera em função dessa frequência externa que está em nós. Quando a gente chegar ali nos chakras, a gente vai falar também um pouquinho dessa parte desses vórtices, onde eles recebem, mas também expelem energia. Então, eu trouxe aqui que a frequência cerebral, ela varia entre 8 e 13 Hz. Quando a gente entra em contato com a natureza, quando a gente está à beira da praia, naturalmente a gente tem um relaxamento, porque a gente está em contato com uma frequência. Quando a gente analisa vídeos ou recebe, tem vários vídeos e áudios, né, na internet falando sobre frequências, né? E essas frequências, elas quantificam dentro do nosso cérebro uma harmonia, digamos assim, mais próximo da nossa natureza, da nossa frequência natural, né? E eu trouxe também ali a frequência de um corpo saudável, que é esse corpo durante o dia entre 62 e 68, e um corpo adoecido, ele é 52 Hz em média. Os óleos essenciais, a gente utiliza eles de uma forma, muitas vezes, durante o sono, que é onde a gente está nessa frequência do cérebro ali, que chama delta, né? E tem outras maneiras para quem trabalha e já deve ter ouvido falar em Theta Healing, ou processos de hipnose, meditação. Também ele vibra entre 4 e 7 Hz, que é quando tu consegue acessar o inconsciente, né? E aí fica mais fácil de tu colocar informações, trazer informações
para dentro do nosso conhecimento, né? Ou trabalhar questões de saúde, emocionais, enfim. Eu trouxe aqui uma pequena explicação que a gente fala muito em Hertz, né? Que o que é o Hertz? É a oscilação da onda. 1 Hertz equivale a 1 segundo. Então, por exemplo, 50 Hertz significa que essa onda ela oscila 50 vezes por segundo. E aí a gente vai ver depois que os óleos essenciais eles têm frequências bem altas. Isso significa que essa onda entrando em contato com a nossa frequência, ela é automática, né? Essa sensação de bem-estar já. Então, no livro The Body, não consigo, Electric, do Dr. Robert Becker, ele comenta que o corpo humano tem uma frequência, que muito da saúde desse corpo ela está determinada pela frequência que a pessoa emite, pela frequência que essa pessoa mantém, né? Pelo estado de energia que essa pessoa mantém durante o seu dia. Então, eu fiz aqui um pequeno resumão, que a frequência é uma taxa de fluxo mensurável da energia elétrica. Então, que é essa onda que ela pode ser medida. Então, se a gente tem e está nessa energia, nessa frequência, ela pode ser medida. Tudo é energia e tudo emite frequência. Acho que na escola, quando a gente estuda isso, o professor fala que algo acelerado numa velocidade muito rápida, ela vira energia. E aí eu pergunto, e as plantas também emitem uma frequência? E agora eu quero que vocês peguem o seu caderninho aí e deem uma pensada, assim, o que vocês entenderam dessa questão da frequência? Se vocês querem falar alguma coisa, perguntar algo. Então, o que tu entendeu até aqui? O que te chamou a atenção? Faz sentido para ti tudo isso? Acho que em algum momento da vida da gente a gente vai ouvindo algo, agora que a gente entra em contato com essa cultura de uma vida saudável, né? De mudar hábitos, a gente acaba vindo até nós alguns temas que são relacionados a isso, né? Então, aqui eu começo a falar um pouco de como que as plantas, então, podem nos ajudar nesse sentido. Então, existe uma terapia que se chama fitoenergia, que ela utiliza a energia das plantas para reequilíbrio do corpo energético, né? A fitoterapia, ela utiliza da química extraída das plantas para o uso terapêutico no corpo físico. Então, a gente pode dizer que a fitoterapia é físico, enquanto que a fitoenergia atua nos corpos sutis, que são o emocional, mental e espiritual. Espiritual, por exemplo, quando a gente vai fazer uma meditação, um yoga, é muito usual assim usar óleos essenciais nessas práticas, né? E aí, nesse momento que a gente traz a importância de tratar a pessoa e não a doença. Quando a gente conversa com alguém, que a gente leva o conhecimento para ela, leva, olha, eu tenho aqui, eu quero te mostrar, a pessoa relata para ti, eu ando muito estressado, enfim, ela traz alguma experiência, né, não positiva,
ou às vezes ela quer, nossa, eu quero poder relaxar mais, eu quero dormir bem. Então, assim, é importante quando a gente está nesse contato que a gente tenha esse olhar especial sobre o que essa pessoa está falando, porque na fala dela ela vai expressar o que realmente gera esse desconforto, né? Então, a fitoenergia, ela não é um tratamento de uma doença específica, mas do que a pessoa te apresenta. Ela vai trazer para ti o emocional dela, ela vai revelar para ti algo que o que gera o desconforto é consequência de algo que a está em desconforto no emocional dela. E aí, para trazer assim de uma forma muito interessante, tem um método de fotografia que se chama foto Killam, que ela tira a foto da aura, da energia das coisas. Então aqui eu tenho, dá para ver aqui, o óleo de gerânio. Aqui foi uma única foto que eu consegui encontrar da foto Killam do óleo de gerânio. E olha que bonitinho esse formato de coração. O óleo de gerânio ele é muito utilizado na medicina feminina, e eu trago aqui porque é um dos óleos que eu utilizo muito nos atendimentos que eu faço com mulheres. E ele está relacionado ao perdão de memórias emocionais, que às vezes nem é mesmo desta mulher, mas memórias que a gente traz por questões familiares, culturais ou hereditárias, não hereditárias, mas memórias ancestrais, digamos assim. Então lá em cima eu tenho daquela flor sempre viva, tem ali de 2 alimentos, uma pera, uma maçã, de uma borboleta, do ser humano aqui, também ilustrativa essa, e essa toda ramificadinha é uma semente que está brotando. Então, tudo tem energia, tudo tem uma frequência, né? Aqui eu achei bem legal aqui do óleo, ó, de mirra, também tem essa frequência, né? Uma solução vibracional, ó, de mirra, a folha da própria mirra. A mirra ela é usada muitos anos, que a gente sabe que os óleos essenciais eles não são de agora, né? Desde o Egito é usado, é encontrado, ela foi nas escrituras sagradas bíblicas, existem relatos de muito uso dos óleos, conta que Maria Madalena, na história, ungiu, né, Jesus com óleo de nardo, também que está relacionado ao perdão. Aqui também tem umas folhinhas, a folha da lavanda, ó, e a flor da lavanda, que é o meu óleo queridinho também. Então, tudo tem frequência, né? Legal é a gente saber que dentro dos nossos frasquinhos existe essa frequência. E dentro dessa frequência, trazendo um pouco para o nosso corpo físico, eu quero falar de algo que uma colega nossa, Amanda, falou muito bem no vídeo que a gente tem lá no canal do Olhos da Mente, que ela falou do sistema do corpo e o uso dos óleos essenciais, e ela falou da fáscia, né? Que a fáscia é uma membrana de tecido conjuntivo, fibroso, que envolve e separa os músculos, as fibras, e ele é muito sensorial, né? A rede da face ela atua como um capacitador necessário para absorver a corrente energética. Ela modula a redução e ativação da frequência. Ela desempenha mais ou menos uma função de limpar essas toxinas do corpo. Então, quando eu vou dar um exemplo para vocês que eu trabalho com massagem.
quando eu trabalho com massagem e que a pessoa traz para mim, eu tenho muita dor nos ombros, por exemplo, que eu peço para que ela vá respirando, soltando isso, é nessa parte desta rede cristalina, que aqui eu trago essa foto da forma mais energética que ela se apresenta. Uma foto ilustrativa para a gente ter uma ideia, assim, porque eu me lembro que a Amanda no vídeo falou que ela não tem uma forma exata, que ela é toda assim fibrosa, mas ela não tem uma direção, né? Mas por isso faz com que ela seja maleável. E essa rede cristalina, ela vai absorvendo o uso do óleo e ela vai liberando essa dor. E o que é essa dor? Essa dor, ela tá somatizada no corpo, né? Um campo energético ali que somatizou, cristalizou algo, né? E aí a gente entra em questões como carrego um peso de algo, né? Uma responsabilidade, por exemplo, isso vai tensionando essa região. Então, o uso dos óleos, como a gente tem essa magnífica creme massageador, que eu digo, que é maravilhoso, que é a Deep Blue, ali está contido a fórmula para que a gente possa trazer essa energia para facilitar essa soltura dessa memória, que às vezes a pessoa não tem no consciente, a gente não tem no consciente, mas o corpo da gente fala, né? Então o corpo da gente está contraturado, eu tô com dor nas minhas costas, dor no meu joelho, então a maior parte do desequilíbrio da nossa saúde, ela está relacionada a questões emocionais. O corpo vai somatizando, e aí essa estrutura, essa rede, ela não consegue fluir, como vários canais de energia que a gente tem no corpo. Precisa estar livre, é como uma rede elétrica, né? Ela precisa estar livre para que a luz chegue em todas as casas. Então, para que a luz, essa energia flua no nosso corpo, nos mantenha ativos, né? A gente precisa estar com esses canais liberados. Então, o óleo, quando ele entra, né? E às vezes a gente, hoje eu acordei mais cansada, mais desmotivada, a gente, vou usar aquele olhinho cítrico que eu sei que vai me dar um up, né? Porque ele já vem trazendo essa energia de alegria, essa energia de bem-estar, essa energia para liberar esses canaizinhos, né? Então aqui eu coloquei um pequeno resumo do que eu falei, né? Então, para que possa haver esse bom funcionamento de todos os sistemas do corpo, porque ela está envolvendo todo o nosso corpo, né? E aí, não menos, eu não poderia falar desse nome tão falado atualmente, aí, que são os chakras, né? E os corpos sutis. O que são os chakras? Os chakras, eles são como se fossem as tomadas que a gente tem nessa rede elétrica, né? E ele tem esse formato visto de frente, né? E lateralmente ele tem esse formato cônico, né? Aqui dentro do nosso corpo, a pele, tá? E ele vem ligado, cada um deles, a uma glândula endócrina, né? Então, os nossos chakras estando, as tomadinhas estando funcionando, as nossas glândulas endócrinas estarão funcionando, produzindo seus hormônios específicos. Então, aqui eu tenho,
desde de baixo ali no primeiro chakra, segundo chakra, que seria as glândulas, acho que eu botei aqui um outro slide. Deixa eu só ver aqui. Não botei. Bom, mas enfim. No baço, o baço que trabalha a questão da imunidade, as suprarrenais, o pâncreas, o timo, que é bem no meio do coração, né? Quantas vezes eu vou falar, né? Posso dar um exemplo assim. Muitas vezes a gente está ansioso, nervoso, a gente fica, parece que tem um aperto aqui, né? É essa glândula timo, assim, então que a gente se utiliza de alguns óleos específicos para ampliar abrir esse canal, né? Limpar essa tomadinha, tireoide, pineal, pituitária. Então, os centros os chakras são centros de força, estão ligados aos nossos órgãos físicos e glândulas endócrinas. O corpo ele é feito essencialmente de energia, um sistema completo, onde tudo se interliga. Cada um de nós possui 7 chakras principais, né? Fora que dentro dos estudos da medicina tradicional chinesa, medicina indiana, eles falam de mais de 104 pontos específicos do corpo que é usado na acupuntura. Então, são pequenos pontos em todo o nosso corpo, mas esses principais chakras são as tomadas principais, né? Para que esses outros pontos eles possam estar funcionando, né? E aí as glândulas produzem as substâncias que são lançadas na nossa corrente sanguínea e também mantendo saúde e equilíbrio das nossas energias. Por isso, cada sentimento negativo afeta diferentes chakras. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Ali onde diz doente, é quando o chakra está com a sua frequência baixa, em desequilíbrio, e ali saudável, quando a gente consegue manter essa frequência mais estável. Isso tudo é um processo, e cada dia a gente está de um jeito e está tudo certo, né? Eu acho que o importante é a gente ir nos observando e trazendo essas ferramentas, já que nos chegou, né, essa possibilidade de estar trabalhando com essa fitoenergia dos óleos, isso já traz uma outra expectativa de vida, né? Depois, se alguém quiser, eu posso compartilhar, né, esse material aí, a gente pode estar falando depois. Então, eu vou falar de baixo para cima, e a gente sempre, quando se refere aos chakras, a gente sempre fala de baixo para cima. Aqui tem ali umas imagens que são desenhadas dentro da cultura indiana, que tem os nomes indianos também, e os nomes que é conhecido aqui. Então, Muladhara Chakra, que é o chakra básico, que a vocalização, né, quando a gente sente que a gente pode falar eu sou, que é o chakra que te enraiza. O chakra umbilical, Swadhisthana, que é eu sinto. Aqui é o segundo chakra, o chakra onde tu recebe, né? Ele é responsável pelos órgãos sexuais, os órgãos reprodutores. O terceiro chakra, de baixo para cima, é o Manipura Chakra, que é o plexo solar, é eu faço, é o da ação, da emoção, da energia de ação. O quarto chakra, Anahata Chakra, que é o chakra cardíaco, que é eu amo. Então tá no nosso tórax, né? E aí a gente tem aquela opção do breath, que é, né, quando a gente tá com, que eu falei antes, que a gente tá angustiado, que dói o peito, a nossa respiração ela fica afetada, né? A gente não consegue expandir a caixa torácica de forma plena, né? Então eu sou. E expandindo, né, o tórax. Depois o Vishuddha Chakra, que é o chakra laríngeo,
que é o da fala, trabalha a tireoide. Então, eu falo, né? É o teu chakra da comunicação. Quando a gente tem alguma alteração nessa região, possivelmente, se a gente for analisar, a gente tem algo que a gente não está conseguindo verbalizar. Depois nós temos o chakra frontal, que é eu vejo, né? No campo da espiritualidade, é o chakra responsável pela intuição, né? Nas mulheres eu trabalho bastante esse fortalecimento, então é eu vejo, né? Como tu enxerga a vida, às vezes a gente está tão agitado, a gente não consegue ver, né, possibilidades, não consegue ver coisas que estão tão explícitas, né? E depois o outro chakra, que é ele pode ser chamado de Sarasrara, que é o chakra coronário, que, tipo, quando a gente vê, por exemplo, nos budinhas, eles sempre têm ali como se fosse uma florzinha de lótus, né? Eu sou, o teu eu principal. E aí aqui eu tenho aqui as opções de óleos que a gente pode estar usando. Peraí, que travou aqui o meu compartilhamento. Aí deu. Então, até aqui eu trouxe um pouquinho dessa ideia da fitoenergia, dessas tomadas que a gente tem no nosso corpo, né? Eu quero que vocês vão colocando aí o que vocês estão entendendo, a gente pode conversar depois. O que te chamou a atenção, faz sentido para ti? E agora eu quero falar sobre algo que é o queridinho nosso aqui nesse momento, né? Que é os óleos essenciais e suas frequências. Eu quero trazer para vocês, assim, que não existem não existem muitos estudos nesse sentido, olhando especificamente para os óleos essenciais, mas há pesquisas, claro, né? Então, dentro dessa busca que eu fiz, eu trouxe aqui para vocês. Então, os óleos essenciais, eles têm a maior frequência de qualquer substância natural conhecida pelo homem. Tem origem natural, né, comprovada, e a gente sempre tem que dar preferência para os óleos 100% puro, né, que não tem contaminação, que são possivelmente orgânicos, né. A contaminação, ela pode se dar por questões ambientais, de produção, então a gente sempre tem que, né, para que a gente possa usar com segurança, ter esse cuidado dele ser 100% puro. Então, voltando lá atrás um pouquinho, que a nossa frequência vibracional durante o dia, ela varia entre 62, 60. Aqui, o óleo que mais apresenta a frequência é o óleo de rosas, né? 320 megahertz. Então, 320 voltinhas por segundo. Isso entrando no nosso campo vibracional, certamente vai nos trazer bem-estar, né? Então, eu trouxe ali depois da rosa o que apresenta a maior frequência: lavanda, mirra, camomila, junípero, sândalo, angélica, hortelã-pimenta. E aí, aqui eu também trouxe de novo um pouquinho dos óleos essenciais para cada chakra, né? Aqui eu trouxe essa questão da cor, porque a cor também tem uma frequência, né? Então, trazendo a concepção de que tudo tem frequência, a cor também tem frequência, né?
Eu vou entrar aqui no assunto dos olhos, tá? Falando um pouco da parte que ele entra, a frequência de cada um e qual o óleo que a gente pode estar aplicando. Claro que a gente sempre tendo aquele olhar carinhoso, né, para a história dessa pessoa, para o que essa pessoa traz emocionalmente. Então, o primeiro chakra, que é bem baixo, ele está relacionado à coluna, né, sistema esquelético, é uma energia de estabilidade, segurança, né, enraizamento. Então, os olhos ideais para que esse campo energético, essa tomadinha esteja em equilíbrio, pode ser o vetiver, que é uma raiz, o gengibre, a mirra, o cipestre, né, que é uma árvore frondosa e forte. E eu coloquei ali que pode ser a sinergia, essa balance. Então, que são óleos que ancoram, centralizam, fortalecem as nossas bases. Esse chakra, ele tem, quando ele está pleno, né, no seu vórtex, digamos assim, de plenitude, ele gira numa frequência de 396 Hz. O segundo chakra, que é na altura abaixo do umbigo, está relacionado aos órgãos sexuais, testículo nos homens, ovário, sistema urinário. É energia criativa, energia da criação, né? Então, os óleos podem ser usados aqui, que é o ilang-ilang, patchouli, o sândalo, que são óleos bem, como é que fala? Então, é essa falar, tá? Eles trabalham a questão dessa energia criativa, que é energia vital, a energia da vida, né? Essa energia que nos traz no impulso, né, de sair para o mundo, né? Para as mulheres aqui eu fiz uma observação aqui, que é bem interessante de trabalhar com o neroli, jasmim, rosa, gerânio e sálvia. Então, a gente tem uma sinergia que é core calme, que é ótimo para sintomas também de cólica. Então, são óleos que na mulher trabalham essas questões bem de memória emocional. E esse chakra, ele tem uma frequência de 417 Hz. Então, imagina a gente associando o uso dos óleos, né, que cada um tem a sua frequência, associando a descrição que a pessoa traz, tu consegue linkar e trabalhar dentro dessa saúde, né? Aqui é o chakra acima do umbigo. Aqui tem uma ressalva, né? Dentro dessas medicinas tradicional chinesa, que eu falei que eles têm mais de alguns pontos, no terceiro chakra tem um que é bem acima do umbigo e outro mais lateralmente sobre o baço. Então, ele tem também uma frequência de 528 Hz, né? Trabalha o sistema digestivo baixo, apêndice, intestino grosso e delgado. É a energia prana, né? Energia da vida, energia que ajuda no final da digestão. Então, óleos cítricos, limão siciliano, tangerina. E aí, como eu dividi ele nesses dois, né? Aí também melaleuca, tomilho. Então, o Gengeste é uma sinergia que trabalha esses desequilíbrios nesse campo. É importante entender que o uso dos óleos, ele vai trabalhar o desequilíbrio, quando esse chakra ele não está na sua forma energética ideal, né? São os óleos que trabalham essa energia mais de emoção, né? Que é raiva, ódio. Então, essas energias, elas dão uma somatizada, assim, no nosso campo energético, e o óleo vem para desfazer essa energia ali condensada. Depois o chakra cardíaco, né, da glândula timo, do sistema circulatório, que é uma energia de paz, contentamento e perdão.
O Ylang Ylang trabalha também do nardo, rosa, manjerona, gerânio. E aí, como eu tinha falado, a sinergia do Bridge, para a gente poder estar expandindo essa caixa e abrindo esse chakra, né? Que a gente geralmente, quando está com alguma coisa, a gente se fecha, né? Então, ele traz essa abertura, essa respiração, essa expansão respiratória. Então, são esses olhos que trabalham na questão das memórias de perdão e aceitação. O quinto chakra, o laríngeo, que é a tireoide. Não, desculpa, gente, eu botei errado, tá? Não é tireoide. Não, tá certo, eu estou confundindo aqui, estou olhando outra coisa. Então, o laríngeo aqui é tireoide, sistema límbico, energia de comunicação e expressão. Sistema linfático, trabalha a questão da comunicação e da autoexpressão. Então, óleos como hortelã-pimenta, eucalipto, tomilho também. E a gente tem a sinergia Whisper. São óleos que trabalham a energia das memórias também. Então, esse chakra laríngeo, ele está muito relacionado ao segundo chakra. Quando a gente está com algum bloqueio no segundo chakra, que é da energia vital, a gente não consegue expressar. Então, a gente vai retendo, né? E esse frescor que essas sinergias trazem para a gente, de liberação, né? Eles também trabalham a questão da aceitação. Esse chakra, ele tem uma frequência de 741 Hz, então ela vai subindo, né? A gente fala que do chakra do coração para cima e do chakra do coração para baixo. Se o teu chakra aqui do coração estiver bem, né, os outros estarão também bem. E esse aqui é o chakra do amor, né, do alto amor também, da aceitação. Então, a gente consegue verbalizar também. O frontal, então esse sim, fala da glândula pituitária, trabalha a hipófise, que é muito importante essa glândula no nosso sistema endócrino, né? É imaginação, decisão, para as mulheres também a intuição do campo energético, que a gente atualmente acha que isso é meio bruxaria, assim, mas isso é uma coisa natural. As mulheres têm esse sentido, né? Até por defesa da sua cria, ela tem essa visão mais circular, né? Os homens têm essa energia de foco, né? Decisório, pá, nem o meu querido Fernando ali, pá, objetivo, né? É aqui, nesse chakra. Então, mirra, sempre viva, lavanda, olíbano, o alecrim, jasmim. Então, a gente tem a sinergia Serenity, né? Trabalha a questão da memória também, tranquilidade, concentração, relaxamento, porque a gente também tem que entender que a gente precisa, por vezes, relaxar, né, o nosso foco, decisão, enfim, às vezes, para que a gente também possa estar tendo essa visão, né, essa questão mais subliminar, digamos assim. Então, é através desse chakra frontal, que é o da visão, né? Ele tem uma frequência de 852 Hz. E aí a gente tem o último chakra, que é o coronário, numa frequência de 963 Hz. Responsável pela glândula pineal, ele trabalha a questão da energia da iluminação, do propósito de vida, de conexão com a tua espiritualidade. O sândalo pode ser usado, a lavanda, o neroli. Então temos a sinergia Elevation. São óleos que trabalham a energia de relaxamento também, né? E concentração. Aí aqui eu trouxe aqui também um pouco das frequências aqui dos chakras, ó, né? Dentro da música, tão importante também que para que a gente possa manter a nossa frequência em
alta frequência, agora falando dessa questão de como que eu vou manter minha frequência, né? Os alimentos, quando eles chegam até nós, industrializados, zero frequência, né? Todos os alimentos vivos, né, que a gente consegue colocar na nossa mesa com mais saúde, eles trazem essa frequência da fitoenergia, essa frequência vibracional. E aí a cor também, e aqui a localização do chakra. E também, de novo, peço que vocês coloquem aí o que tu entendeu até aqui, o que te chamou mais atenção, se faz sentido para ti. Opa. Opa. Então, por que a gente precisa, né? Por que tratar essas tomadas, né? Esses chakras? As doenças, porque ele ajuda, na realidade, assim, os olhos trazendo essa frequência ajudam a recuperar a nossa saúde energética, o nosso campo vibracional estar numa frequência mais alta. Então, lembrando que muitas dos desequilíbrios do nosso corpo, eles estão relacionados a sentimentos, emoções, vivências que a gente vem trazendo na nossa trajetória, né? E a gente pode estar se utilizando de alguns óleos específicos, né? Preventivamente, a partir desse relato que essa pessoa traz. Então, gostaria de deixar aqui para vocês uma mensagem para que a gente possa estar mantendo a nossa frequência aí. Se agirmos com amor, verdade, retidão, paz e benevolência, conseguiremos reestruturar nossas vidas, dando-nos felicidade, saúde e beleza interior. Então, quando a gente está dentro do nosso propósito, né, que a gente sente que a gente consegue manter mais tempo a nossa frequência em alta, né, buscando sempre de alguma forma, a gente consegue estar nos dando felicidade, trazendo beleza para a nossa vida, trazendo essa saúde emocional, né? E é isso. Agradeço, espero ter contribuído de alguma forma para vocês e me coloco à disposição se alguém quiser ter conhecimento um pouco mais, a gente pode estar conversando. Para quem veio através dos outros colegas e parceiros aqui no Zoom, quer saber mais sobre os óleos essenciais, pode chamar também a pessoa e a pessoa vai te dar atenção. Também me coloco à disposição sobre esse tema. Aqui a gente trouxe uma ideia, assim, dá para aprofundar muito. É um trabalho muito lindo, eu desenvolvo meu trabalho a partir dessa linha, né, da questão emocional, então também é uma ferramenta para a gente estar unindo a todas as outras ferramentas que a gente vem trazendo aí toda semana. Então, gratidão a vocês.